Foi uma partida de alternâncias. O primeiro tempo do América, muito bem jogado, abre o placar, tá tudo certo. Volta para a segunda etapa, tem um gol anulado com 1 minuto e nunca mais se apresentou de maneira adequada no jogo. E o Corinthians pensou, sabe o quê? Já que tá desse jeito, vamos colocar 3 titulares aí. E foi lá e empatou o jogo. Então, um ponto que pela proporção do jogo, pelo que estava acontecendo, foi legal, hein, Ronaldão? Legal. Tem que comemorar. Legal, você não... Eu tô tentando esquecer até agora. Mas se não é pior, era perder. Tá Sim, feliz aqui. Mas eu tô tentando até agora esquecer o primeiro tempo do Corinthians. Que primeiro tempo de judiado torcedor. Um time preguiçoso. O próprio treinador ficou no banco sentado ali. Não sei se ele cochilou alguma coisa. Falou, onde eu estou? Aí ele viu e falou, tô aqui no campo. Mas ele já deveria ter mudado já no intervalo. Porque se ele muda no intervalo, o Corinthians poderia até pensar numa vitória. Porque o Carrillo mudou toda a história do jogo. O Carrillo fez o time jogar, impressionante. E fez o Mateuzinho começar a aparecer mais no ataque também. Eu não sei se foi por causa de 1 a 0 que eles recuaram, ou até o próprio cansaço que falou o Carrillo da equipe do América. Mas o Corinthians... E quase saiu o segundo no finalzinho ainda, da virada. Mas a verdade é que o Corinthians deixou muito a desejar no primeiro tempo. O primeiro tempo... foi de arrebentar o torcedor. Você falou que o Mateuzinho, a seleção, chegou hoje aqui falando isso? De Master? Que Master, dia ele pode vir a seleção de Master. Você quer lembrar o que você falou ontem? Ele brigou com o Mateuzinho, calou sua boca. Você quer lembrar o que você falou ontem? Vamos, por favor, me ajudem. As palavras de Edu Dracena e Cicinho. Porque quando eles se manifestam, quando eles dão um conselho aqui pra você, é porque a experiência fala mais alto. Quer relembrar? Ronaldão, aqui... a gente tem a famosa prévia. Olhando essa prévia, você tem que já absolver o Ramon Dias, porque Mateuzinho, André Ramalho lá, Félix Torres e Biduzinho ali. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Jogo Aberto, analisando aí o empate do Corinthians contra o América de Cali na Colômbia pela Sul-Americana em 1 a 1. E Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, ídolo da torcida corintiana, acabou aí perdendo a paciência ao vivo e detonando o sistema defensivo do Corinthians, mais especificamente Félix Torres e André Ramalho, que fizeram uma apresentação pífia diante do América de Cali. Então o Ronaldo apontou algumas questões, né, muito importante. Inclusive o André Ramalho acabou saindo do jogo porque estava muito gripado em Deus de sábado e aí não conseguiu finalizar o jogo. Mas não só, Ronaldo falou aí do Félix Torres e André Ramalho, mas eu tenho uma outra pontuação aqui, que é do atacante do Corinthians, Héctor Hernandes. Cara, esse cara não dá para jogar no Corinthians, é muito fraco. O Corinthians mandou embora Pedro Raul, achando que era fraco. Imagina o Héctor Hernandes, esse cara não consegue fazer uma jogada, não consegue dominar uma bola. No primeiro tempo não colocou o pé na bola, no segundo tempo deu aquele toquinho para Mateuzinho, que marcou que gol meio que na sorte, uma jogada desastrosa, entendeu? Mas, sinceramente, o Héctor Hernandes não é jogador, com todo respeito ao atleta, não é jogador para vestir o manto sagrado do Corinthians. E após renovar seu contrato, o Thales Magno também não está conseguindo performar com a camisa do Corinthians. O que está acontecendo? Não sei. Então o Timão se encontra aí em 3º lugar na Sul-Americana, mas ainda falta 4 jogos. Precisa de ganhar para tentar pelo menos um playoff. Então o Corinthians trouxe esse resultado, para mim até surpreendente. Sinceramente, eu não achava que o Corinthians ia conseguir empatar esse jogo, não. O América de Cali perdeu uma grande oportunidade de fazer aí uma vitória espetacular, aos trancos e barrancos, né? O Mateuzinho acabou aí salvando o Corinthians, marcando esse gol aí, que Mateuzinho, para mim, deu 2 toques na bola, todos 2 errados, mas a bola acabou enganando o goleiro e caindo aí no fundo da rede. O Corinthians continua vivo na competição, porque se perde ontem, o América de Cali ia para 6 pontos, o Corinthians continuaria com 0. Assim o Corinthians continua ganhando esse pontinho, o América de Cali fica com 4, o Corinthians fica com 1 e o Corinthians continua sonhando. Acredito eu, muito difícil, né? Muito difícil essa competição. E na minha modesta opinião, cada um tem a sua, né? Para mim o Corinthians era para abrir mão
dessa Sul-Americana, porque não tem time para jogar duas competições tão importantes, né, como o Brasileirão. E para mim o Corinthians tinha que dar prioridade total no Brasileirão. O Corinthians no primeiro tempo não pôs o pé na bola e o América de Cali deitou e rolou. Deu um chocolate no Corinthians. No segundo tempo o Ramon Dias acabou fazendo duas substituições, no início acabou fazendo duas substituições que para mim levou o Corinthians ao empate, que é a entrada do André Carrillo e também a entrada de Yuri Alberto. Aí o Corinthians teve mais volume de jogo, começou a jogar casinha mais alta, mais avançada, né? E Corinthians que jogou no esquema de 4-3-3, né? Com muito pouco recurso, né? Mas conseguiu aí esse empate, né? No finalzinho do jogo, um empate muito importante. Corinthians tem que agora aí virar a chave e já pensar no Palmeiras. Palmeiras final de semana, o Palmeiras é um time muito forte, apesar do Corinthians, né, na minha modesta opinião, ter um time aí com a folha salarial milionária, né, que hoje o Corinthians tem uma folha salarial em torno aí de 25 milhões por mês, mas, sinceramente, o time não tem qualidade para jogar 2, 3 competições, esquece disso. Ao final do jogo, o Romero na entrevista acabou lamentando o empate, né, diante do América de Cali, e também acabou reclamando muito do calor. Estava muito quente, os jogadores mostraram nitidamente que estavam exaustos devido a um calor muito forte. O time do América de Cali tem costume jogar com esse calor, né? Então não sentiu muito e o Corinthians ficou bastante debilitado, né? Visivelmente assim, cansado, né? O Brasileirão, né? Tem um peso muito maior que a Sul-Americana, na minha modesta opinião. Corinthians não tem ido bem nas competições internacionais. Ano passado não foi bem na Sul-Americana. Esse ano já foi eliminado de forma precoce na pré-Libertadores. E praticamente, se o Corinthians perde ontem, estaria eliminado de forma precoce também na Sul-Americana. E é feio ser eliminado, né, de forma precoce, né, tanto na Sul-Americana quanto na pré-Libertadores. Mas é o que eu acho que Corinthians... infelizmente não tem tradição nessas competições internacionais e precisa aprender a jogar essas competições e fazer bons jogos. O sonho continua, né? Tá vivo ainda, tem chance real e eu acredito que o Corinthians vai aproveitar. As baixas do Corinthians ontem foram os jogadores titulares: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Memphis Depay, Fabrício Angileri, né, Rodrigo Garro. Esses jogadores não participaram do jogo, tendo em vista que todos eles estão lesionados, cada um com uma lesão diferente, alguns com lesões parecidas, porém tem jogador que, por exemplo, o Garro vai ficar de 40 dias até uns 90 dias fora. Hugo Souza é em torno aí de uns 30 dias, Fabrício Angileri em torno de uns 15 dias aproximadamente, né? Memphis Depay é dúvida para o jogo contra o Palmeiras. Isso nos preocupa muito, porque o Memphis é de outro patamar, é um gênio, o cara tem muito respeito, todo mundo tem muito respeito por ele, tanto os seus companheiros quanto os seus adversários. E o jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, com o mando do Palmeiras, vai ser um jogo quente, porque tem muito ingrediente, né? Quais são os ingredientes? Os ingredientes são: o Corinthians ano passado eliminou o Palmeiras da possibilidade de ser campeão brasileiro, porque o Palmeiras não poderia perder, o Corinthians ganhou de 2-0 do Palmeiras. Agora esse ano o Corinthians acabou conquistando o Paulistão diante do Palmeiras, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, depois empatou na Neoquímica Arena e quase ao final do jogo o Memphis Depay acabou subindo a bola, provocando os jogadores do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras ficaram enfurecidos e praticamente não teve mais jogo. Inclusive a FIFA agora proibiu subir na bola. E Memphis Depay soltou a nota reclamando, falando aí, né, que veio pro Brasil pelo futebol arte e hoje o futebol tá muito chato, porque nada pode, né? E a entrada que ele levou do jogador do Vasco, que inchou todo o seu tornozelo, tirando ele fora do jogo na Colômbia contra o América de Cali, a CBF não faz nada. Então a gente fica preocupado, né, com o futebol brasileiro, porque o futebol arte está cada dia acabando um pouco mais. E Memphis Depay ele é importante em todos os sentidos, né? Fez o Corinthians mudar de patamar ano passado com a sua chegada, não só dele, mas com o André Carrillo, né?
O Corinthians teve aí uma arrancada de 10 jogos consecutivos sem perder e 9 vitórias. Tem que agradecer Memphis Depay que arrebentou, e hoje o Corinthians, que tinha muita dificuldade de fazer contratação em torno, referente aos jogadores quererem vir para o Corinthians, hoje o jogador quer jogar no Corinthians por causa que quer jogar com o Memphis Depay. Memphis Depay virou hoje uma atração para o Corinthians fazer contratações. Timão que está em busca no mercado, o Fabinho Soldado, o Augusto Melo, está tentando fazer algumas contratações pontuais. O Corinthians quer 3 reforços e conta com a ajuda de Memphis Depay para a chegada desses jogadores. Primeiro, o Corinthians quer um defensor, quer um meio-campista e quer um atacante, né? Só esses jogadores, me parece que não são mediáticos e nem medalhão. Porque o Corinthians deve hoje aproximadamente 2,4 bilhões. Então o clube está fazendo contratação, quer fazer contratação por oportunidade de mercado. Porque desembolsar 40, 50 milhões, isso é praticamente impossível, né? Recentemente o Zenit acabou oferecendo Gustavo Mantuan ao Corinthians por empréstimo. Já são 2 vezes que o Zenit oferece o jogador, tem apenas 23 anos e joga em várias posições, inclusive pode jogar até lugar do Galo, porque tem muita qualidade técnica, e o Corinthians estuda essa possibilidade para fazer aí contratações pontuais para fortalecer o time e a equipe, e o Corinthians ficar vivo aí em várias competições. Não é fácil fazer contratação? Não é. Porém, o Corinthians sabe, se quiser ganhar um Brasileirão, se quiser ganhar uma Copa do Brasil, se quiser ganhar aí um título de nível nacional, precisa de reforçar, precisa de fazer contratações pontuais, assim como o Corinthians fez agora início de fevereiro, final de fevereiro, a contratação do argentino Fabrício Angeleri, que veio do Getafe, tem 31 anos, jogador que mudou o patamar do Corinthians com a sua qualidade. Um cara versátil, inteligente, joga com a bola no pé, tem muita qualidade técnica para avançar, sabe recompor, sabe fazer a marcação muito bem. Acabou aí anulando o Estevão do Palmeiras, um jovem de 17 anos que tem muita habilidade, nos 2 jogos da final do Paulistão, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta na Neoquímica Arena. O Estevão não teve espaço, e aí o Ranieri, José Martins e Carrídio anulou o Rafael Veiga do Palmeiras. Então são 2 jogadores que o Palmeiras tinha para construir jogada. Quando eles foram anulados, o Palmeiras ficou sem criatividade. Aí onde o Corinthians ganhou o jogo, para mim, foi na anulação desses 2 jogadores. E aí veio o crédito para Ramon Dias. Foi indicação de Ramon Dias o Carrídio, foi indicação do Ramon Dias o Angeleri, e o nó tático que o Ramon Dias deu no Abel Ferreira foi em anular esses 2 jogadores do Palmeiras, que constrói a jogada, que faz o Palmeiras jogar com a linha alta. Esses 2 jogadores sendo marcados, o Palmeiras não faz nada. E por isso o Corinthians acabou de forma muito merecida, conquistando o Paulistão com muito mérito. E aí Abel Ferreira ficou muito chateado, né? Buscando o seu 11º título, sendo cotado para a seleção brasileira, né? E o Ramon Dias acabou aí conquistando esse título, porque se não levasse também, com certeza seria demitido ali, pegando a medalha de vice-campeão paulista, porque tem uma ala da diretoria corintiana que não gosta do trabalho do Ramon Dias, que quer Ramon Dias fora do Corinthians, mas Fabinho Soldado e Augusto Melo vem segurando Ramon Dias, Emiliano Dias e toda essa comissão faz algum tempo, e após eles serem campeões paulistas, eles se fortaleceram um pouco mais no Corinthians, e vamos ver o que vai dar aí nesse ano aí, porque é muito pouco um título do Paulistão para um time que tem uma folha salarial aí de 25 milhões de reais por mês, uma das maiores do Brasil, fica em 2º, 3º, né? Isso, para mim, o Corinthians tem que conquistar muito mais. Mas já saiu da fila e espero que o Corinthians não fica tanto tempo sem conquistar nada. A maior, 6 anos após 1977, acabou saindo dessa fila agora
contra o Palmeiras. E aí, fiel, o que vocês acham? Vocês acreditam numa classificação do Corinthians ainda na Sul-Americana ou não? Ou vocês acham que o Corinthians é melhor abrir mão dessa Sul-Americana e focar, priorizar o Brasileirão? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.